Originalmente eu apareci, fiquei 2 semanas sem postar vídeos aqui no canal, é porque agora só estou gravando, gente, nos dias de sábado. Nesses 2 últimos sábados não deu pra mim gravar porque eu participei de um evento aí, e hoje deu certo, consegui gravar. E hoje então será um segundo vídeo aí do meu projeto de leitura do Senhor dos Anéis. Hoje será o vídeo do livro A Sociedade do Anel. Quando eu gravar o vídeo dos outros 2 livros, eu vou colocar o link aqui na descrição deste vídeo aqui, na área deste vídeo aqui também. Ok? Então, gente, eu amei demais esse livro. Vocês não têm noção como amei esse livro. Eu quase dormi com ele abraçado todos os dias à noite. Era aquele livro que durante a semana, enquanto estava trabalhando, eu não via a hora de chegar em casa e retomar a leitura, porque é um livro que me cativou demais. É um mundo que eu gostaria de visitar, mesmo sendo um mundo perigoso, mas eu queria pelo menos dar uma passadinha lá pra ver como é que era, porque, gente, é fantástico isso. Bom, eu demorei muito pra pegar esse livro, eu vou explicar o porquê, mas antes eu preciso fazer uma revelação pra vocês. Eu apenas assisti o primeiro filme, eu não assisti os outros 2 filmes. Mas tem uma explicação. Na época, quando eu fui ver o primeiro filme, eles já tinham lançado os 3 filmes. Quando eu fui ver o primeiro, eu até sabia que o filme era baseado no livro, mas não conhecia muita história, não sabia quem era o Tolkien direito. E quando eu assisti o filme, eu achei a história muito legal, gostei muito. E eu decidi na hora não assistir os outros 2 filmes enquanto eu não ler o livro. Então eu acabei procurando esse livro na biblioteca municipal aqui da minha cidade, né? Eu frequentava muito nessa época, era uma época muito legal da minha vida, porque eu era feliz e não sabia, né? E lá tinha o volume único, que era uma edição com a capa do filme. Eu vou até colocar a foto dessa edição aqui na área deste vídeo aqui, tá? Que era uma capa que eu gostava, apesar de ser uma capa baseada no filme, eu gostava dessa capa. E quando eu peguei esse livro nas mãos e eu vi que ele era enorme, o tijolão, aquela letra igual da fonte da Bíblia, né, eu me assustei e eu fui perguntar à bibliotecária o que o pessoal que pegava aquele livro emprestado falava do livro. E foi da boca dela que eu ouvi pela primeira vez aquela famosa característica que o Tolkien é um autor muito descritivo, muito detalhista, e ela falou num tom que me pareceu ser um livro muito cansativo, muito enfadonho, que, sabe, que se arrasta para você ler. E isso acabou ficando, foi a impressão que eu tive do livro, assim, a partir do que os outros falavam. E eu acabei então devolvendo o livro na prateleira. E tempos depois, né, depois que eu conheci amigos que leram O Senhor dos Anéis, eles também, alguns deles falavam a mesma coisa. E por isso eu nunca tive a coragem de pegar o livro até agora. Posso dizer pra vocês, gente, que eu não achei dessa maneira como o pessoal fala. Pelo contrário, eu achei o livro muito fluido pra ler. Uma das leituras mais prazerosas e gostosas que eu já fiz. Pra mim, o Tolkien, ele descreve as coisas aqui na medida certa, do jeito que tem que ser. Ainda mais por ser um mundo diferente, com sua própria mitologia. Eu achei que ele acertou em cheio. É dessa maneira mesmo que ele tem que descrever. Então, se você está com medo de ler O Senhor dos Anéis, lê o Hobbit primeiro. Se você gostar do Hobbit, do estilo da escrita do Hobbit, você pode pegar O Senhor dos Anéis tranquilamente. Pelo menos o primeiro livro, porque eu não sei como é aí os outros 2 livros. Eu sei que muitos de vocês conhecem a história, já viram os filmes, mas eu vou falar um pouquinho da história assim mesmo. Vai que alguém esqueceu, vai que alguém ainda não conhece a história. Então aqui no mundo do Senhor dos Anéis, que é a Terra-média, ela se vê novamente ameaçada pelo Senhor da Sombra, o Sauron, que é um personagem terrível, maligno, que quer dominar aqui a Terra-média. E ele voltou a ficar forte novamente, cada vez é que ele está mais forte. Mas para que ele fique forte definitivamente, ele precisa reunir todos os anéis novamente, principalmente o Um Anel, que é o anel mais poderoso, que tem o poder de controlar todos os outros anéis. Ele conseguindo esse anel, ele conseguiria então controlar os outros anéis e assim dominar então toda a Terra-média. Esse anel pertenceu a ele há muito tempo atrás, só que antigos guerreiros conseguiram tirar das mãos dele e assim o enfraqueceu muito, ele acabou se escondendo. Esse anel acabou desaparecendo para o alívio de todo mundo, né? Ele se perdeu. Só que o Sauron descobriu que alguém encontrou esse anel. Adivinha quem encontrou esse anel? Um hobbit, na verdade o Bilbo Bolseiro. E essa história toda é contada aqui, né, no livro Hobbit. Tá? Por isso que é importante ler o Hobbit antes de ler o Senhor dos Anéis, porque ele conta como o anel acabou voltando à tona aqui na Terra-média. Então o Sauron começa a reunir suas forças aí para tentar pegar o anel do
Hobbit novamente. Esses anéis eles foram forjados há muito tempo atrás aqui no mundo do Senhor dos Anéis. E na época o Sauron ele não era declaradamente mal. E assim ele conseguiu fazer amizade aí com os elfos, convencendo eles a forjarem os anéis. Dizendo que com esses anéis eles poderiam consertar, melhorar o mundo aqui, a Terra-média que havia sido prejudicada por acontecimentos anteriores, que eu não vou entrar em detalhes para não ficar um vídeo muito longo. Mas um dia, quando eu fazer um vídeo contando a história do Sauron, eu tenho um plano de fazer isso quando eu terminar de ler O Senhor dos Anéis e outros livros do Tolkien, aí eu vou falar a história detalhadamente. Enquanto os elfos estavam forjando ali os anéis, Sauron aproveitou para aprender os segredos deles. E ele secretamente, lá na Montanha da Perdição, ele forjou um outro anel. Um anel mais poderoso que tinha capacidade de controlar todos esses outros anéis que os elfos forjaram. Bom, só lembrando, gente, cada um desses anéis tem poderes diferentes e uns são mais fortes do que os outros. Primeiro a gente tem os 9 e os 7 anéis que são mais fracos. Depois temos os 3 anéis que são muito poderosos, bem fortes. E o primeiro anel, né, o anel, que é o anel então que o Sauron aí forjou secretamente. Então quando Sauron terminou o anel, né, ele então se revelou, ele mostrou as suas verdadeiras intenções. Ele conseguiu então pegar para ele os 9 anéis, os 7 anéis, mas um elfo chamado Celebrimbor, gente, eu não sei como é que se pronuncia o nome desses personagens, tá? Eu estou assim chutando, eu acho que é isso, depois vocês me dizem nos comentários se eu falei algum nome errado aí, alguma pronúncia errada, ok? Então esse elfo descobriu com antecedência essas intenções do Sauron e ele então conseguiu esconder esses 3 anéis poderosos. Aí depois disso aí aconteceram muitas guerras, eu não vou entrar em detalhes, mas os elfos junto com os homens fizeram uma aliança, entraram em confronto com o Sauron e conseguiram recuperar o anel. Quem conseguiu realmente tirar o anel do Sauron foi um cavaleiro chamado Isildur. Só que em vez de ele pegar o anel e destruí-lo, que seria o certo, né, o mais correto, ele ficou com o anel para si, dizendo que era uma compensação devido à morte do pai dele, que morreu ali na batalha também. Isso acabou sendo um grande erro, né? Então ele ficou com o anel e acabou usando os poderes do anel. Lembram, gente, que quando uma pessoa usa esse anel, a pessoa acaba ficando invisível. Só que num dia, enquanto ele estava usando o anel para ficar invisível, o anel o traiu. Isso mesmo que vocês ouviram, gente. O anel traiu ele. O anel acabou caindo na mão dele, deixando ele visível novamente. Acabaram matando ele em virtude disso. E o anel aí acabou se perdendo. Ele caiu no grande rio e se perdeu. Uma coisa interessante é que o anel ele tem vontade própria. Da mesma forma que o Sauron quer encontrar o anel, né, o seu anel, o anel também quer encontrar o seu dono. Então em muitos momentos aqui do livro, tanto na leitura do Hobbit como aqui no Senhor dos Anéis, você vai ver o anel agindo de forma muito estranha. Por exemplo, o anel caindo do dedo da pessoa assim do nada. Ou quando a pessoa enfia a mão no bolso e de repente o anel escapole pro dedo da pessoa. Então a gente nota que foi essa maneira que o anel encontrou de tentar conseguir de alguma maneira se deslocar, caindo no dedo da pessoa, né, quando ele quer, e entrando no dedo da pessoa quando ele acha que aquela pessoa vai de alguma maneira carregar o anel para outro lugar. Isso é muito legal, porque eu achei um anel muito sinistro, eu não conseguiria andar com esse anel, eu teria muito medo dele, vai saber o que ele vai fazer. O próprio Frodo aqui no Senhor dos Anéis, ele colocou na verdade o anel numa corrente, só dessa maneira não tem como o anel escapulir, né, fugir dele. Só que eu não teria coragem de ficar com esse anel aqui no peito, sei lá, vai que na hora que você está dormindo esse anel faça alguma coisa, sei lá. Fiquei com medo desse anel, sério. Então esse anel ele se perde até que uma criatura chamada Gollum, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, acaba encontrando esse anel. E essa criatura vai lá para as Montanhas Sombrias, ele entra nas cavernas e vai até nas profundezas dessas cavernas, onde ele fica lá com o anel. Até que esse anel também cai do dedo dele e se perde ali nas cavernas. Bom, e quem encontra esse anel lá nas cavernas é nada mais nada menos que o Hobbit Bilbo Bolseiro, que aparece aqui no livro, que é o personagem principal aqui do livro, né, o Hobbit. Por isso que é muito importante ler esse livro aqui, gente, porque ele é um prelúdio mesmo do Senhor dos Anéis. É aqui que ele vai contar como o anel voltou à tona aqui no mundo, né, na Terra-média. Então se você tem intenção de ler o Senhor dos Anéis, comece por esse livro aqui, porque vocês não vão ficar perdidos, né, quando ler.
né, o Senhor dos Anéis. Então quando o Hobbit, junto com a comitiva lá dos anões e o mago lá, o Gandalf, estavam atravessando as Montanhas Sombrias, né, eles acabaram se perdendo nas cavernas lá dos orcs. O Bilbo Bolseiro, né, enquanto ele estava tentando encontrar uma saída dessas cavernas, ele estava sozinho lá, ele acabou achando no chão esse anel. Bom, e o Hobbit achou que era apenas um anel mágico, que toda vez que você colocava no dedo, você ficava invisível, apenas isso. Ninguém aqui no livro sabia que era um anel perigoso, que era o anel do Sauron. Então aqui agora no Senhor dos Anéis, o Bilbo Bolseiro dá esse anel para o seu sobrinho, que é o Frodo Bolseiro. É ele que vai se tornar o guardião, né, o portador do anel. E o Gandalf, que é o famoso mago aqui, que provavelmente todos vocês acham que já ouviram falar, ele acaba descobrindo que esse anel é o anel do Sauron. Então ele corre lá para casa dos hobbits, né? E eles resolvem que eles têm que partir imediatamente dali, porque o Sauron descobriu onde está esse anel, que está ali no condado. E eles formam um grupo aí para levar esse anel para ser destruído. E a única maneira de destruir esse anel, gente, é jogar ele exatamente no fogo, né, onde esse anel foi forjado, que é na Montanha da Perdição. Só que tem um porém, essa Montanha da Perdição fica exatamente na mesma região onde fica a fortaleza do Sauron. Então eles vão ter que ir exatamente na direção do inimigo. Pra quem não conhece a história, talvez vai falar o seguinte: mas se esse anel é tão poderoso, basta que alguém ali, né, alguém de bem, uma pessoa íntegra, use aquele anel e use os poderes do anel contra o Sauron. Só que não é bem assim, gente. Esse anel, ele é um anel que tem poderes malignos. Então, por mais íntegra que a pessoa, se ela ficar usando o anel por muito tempo, ela acaba se corrompendo, ela acaba indo pro lado do mal. Eu preciso também destacar os personagens, que são incríveis. É um personagem mais incrível que o outro. A gente tem primeiro o Gandalf, que é um personagem que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu tenho raiva dele, porque ele é um personagem que sabe de tudo, mas ele não revela. Então, desde o começo aqui do livro, a gente percebe que ele sabia sobre o anel, que aquele anel era o anel do Sauron, só que ele ficava enrolando o Frodo, né, dizendo: eu preciso primeiro descobrir melhor, eu preciso descobrir umas coisas aí. Então ele não revelava, isso dá uma ansiedade na gente. Às vezes tem o próprio Hobbit, que é um personagem que é mais na dele, né, ele é um personagem mais quieto, mais fechadinho, mas é um personagem que eu gosto também. Agora, o meu personagem favorito aqui é o Aragorn. Ele é um guerreiro, só que ele é um personagem assim, mais na dele, fechado, mas ao mesmo tempo ele tem um domínio da situação, ele sabe o que tem que fazer no momento do perigo, sabe? Eu gosto muito de personagens assim. Ele é aquele tipo de personagem que, se eu estivesse aqui no mundo do Senhor dos Anéis, eu ia querer muito estar perto dele, eu me sentiria muito seguro perto dele, tá? E perto do Gandalf também, mas eu gosto desse jeito dele, do Aragorn, eu acho incrível. Agora, uma outra personagem que me conquistou muito, que eu achei demais também, é uma elfo, né, chamada Galadriel. Os elfos, gente, são seres que eu tenho um fascínio muito grande aqui no Senhor dos Anéis. E ela tem um fascínio maior ainda, porque ela é uma personagem muito sábia e ela tem todo um jeito de falar. Ela fala com uma serenidade, com uma sabedoria. Isso acaba nos prendendo muito. A gente fica... ela nos cativa demais. Então a gente fica vidrado no que ela fala, assim como os personagens. Tolkien a construiu muito bem, sabe? É uma personagem muito bem construída. Ela é uma personagem muito mística, abençoada com poderes de sondar a mente dos outros e julgá-los de maneira justa. É incrível, talvez um dos personagens mais incríveis, assim, mais fascinantes pra mim é ela, tá? O filme que interpretou essa elfo é uma atriz chamada Cate Blanchett. Eu lembro muito bem da atuação dela, que eu achei incrível. É exatamente como ela é aqui no livro. E existem os personagens medonhos também, como os 9 Cavaleiros Negros. Esses cavaleiros usam capas negras, com capuz, não dá pra ver os rostos deles, porque sempre tem uma sombra tampando, né, o rosto. Os cavalos também são negros, eles são assustadores. Bom, eu achei incrível como Tolkien, né, construiu esses cavaleiros. Eles são simples, falando fisicamente, só que ao mesmo tempo são muito medonhos. Eu achei incrível, dá medo deles. Quando o Sauron descobriu que o anel estava com o Hobbit, né, ele mandou esses cavaleiros ir atrás dele. Então, muitas vezes aqui, quando o Hobbit está ali com a comitiva, dormindo nas florestas, quando eles ouviam os cascos desses cavaleiros, dava um medo tremendo, sabe? É uma coisa de assustar
mesmo. Agora, pra mim, a criatura mais medonha de todas é uma criatura chamada Balrog, ou Balrog. Eu não sei como é que a pronúncia certa, mas é uma criatura muito sinistra, dá muito medo, tá? Bom, é uma criatura que parece mais aqui pro meio, pro final do livro, mas enfim, eu não vou entrar em detalhes pra vocês ficarem com vontade de ler o livro. É um livro incrível, eu já tô super indicando o livro, mesmo que eu não terminei ainda, mesmo que não cheguei na metade do Senhor dos Anéis. Mas vale a pena, tá, gente? Quando eu fazer os outros vídeos, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem, tá? É só importante lembrar para vocês que o segundo vídeo em que eu vou falar sobre as duas torres vai conter spoiler, então é muito importante que você tenha lido o primeiro livro. Então será um vídeo mais voltado para quem leu o primeiro livro, né, que é a Sociedade do Anel, ou mesmo para quem assistiu os filmes, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o joinha para ajudar, curtem a página do canal, até o próximo vídeo e tchau para vocês!